É uma alegria enorme estar com vocês. A gente está aí hoje, mais um dia importantíssimo, mais uma transmissão importantíssima aí, assuntos vitais, né? O mundo à beira de um caos completo e você hoje tendo a oportunidade de ter um insight sobre o que está chegando. Eu sempre digo para vocês: não existe poder maior do que esse, saber as coisas antes delas acontecerem. Então hoje você tem essa oportunidade novamente de saber as coisas antes delas acontecerem, e isso aí vai nos dar uma vantagem enorme sobre as demais pessoas. Então, meus amigos, o que a gente está fazendo hoje é a ideia de a gente entender para onde que esse conflito está indo e a gente entender como a gente pode fazer para se antecipar ao caos que está chegando, porque o negócio está ficando estranho, o discurso está ficando bem acirrado, o negócio está ficando bem complicado e você hoje tem a oportunidade de entender como é que essa história vai se desenrolar, tá bom? Você que está chegando, já aproveita para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Então vamos lá, meus amigos, vamos entrar no nosso assunto de hoje. Tema da nossa aula de hoje: ele está sendo controlado. Quem está sendo controlado? Obviamente, quem está sendo controlado aí na nossa tese de hoje é o presidente Donald. O que será que fizeram que o presidente Donald ele simplesmente mudou 180 graus a sua posição com relação ao conflito no Oriente Médio? O presidente Donald havia falado no início o seguinte: ele havia dito, isso é problema deles, eu não irei me envolver. Ele estava falando ali toda hora. Isso é problema do pessoal de Teherã, isso é problema do pessoal de Tel Aviv, não irei me envolver nessa história. De repente, ele estava lá numa reunião lá no Canadá e ele sai da reunião correndo, vai para a Casa Branca e ele decide ajudar o pessoal de Tel Aviv nesse conflito. O que, que aconteceu que fez mudar essa história toda, tá? A grande pergunta de hoje é: o que fez o presidente Donald mudar de opinião tão rápido? Ele era totalmente contra os Estados Unidos entrarem nesse conflito e agora ele está favorável a entrar nesse conflito. O que fez o presidente Donald mudar de posição tão rápido? Será que ele recebeu informações novas ou será que ele está sendo controlado? Será que ele está sendo chantageado? Essa conversa de hoje vai tratar desse assunto e isso é muitíssimo importante. Já aproveita todo mundo que está chegando e dá o like aí, porque quando você dá o like, a gente garante a palhinha da ARC e o ideal é ter o mesmo número de pessoas assistindo, mesmo número de likes, tá? Então, meus amigos, no início desse conflito, dessa encrenca, lá no dia 13, sexta-feira 13, começa essa encrenca, o presidente Donald dizia que não iria se envolver nesse conflito. Do nada, ele mudou de opinião. O que, que aconteceu? Vamos então analisar as hipóteses. Hipótese um, que está todo mundo dizendo. Hipótese um é que ele antes havia recebido informações de inteligência erradas. Ele estava baseando a neutralidade dos Estados Unidos em informações bélicas geopolíticas erradas. Ou seja, depois que passaram a informação certa, ele teria mudado de opinião. A gente não pode esquecer que a mulher mais poderosa do mundo hoje, a Tulsi Gabbard, que é diretora nacional de inteligência, ela, em março, fez uma apresentação para o Congresso americano dizendo que o pessoal lá de Teherã não possuía equipamentos de destruição em massa, não possuía equipamentos atômicos, não possuía e não possuiriam em breve. Tá? Então isso muda tudo. Em março, a funcionária do presidente Donald, diretora nacional de inteligência, falou: eles não têm armas atômicas, eles não têm equipamentos atômicos e não terão em breve. E estava todo mundo tranquilo com essa história. Só que aí agora o presidente Donald muda de opinião. Será que ele recebeu informações novas? O que estão dizendo nessa primeira hipótese é isso: que o presidente Donald recebeu informações novas que o levaram a acreditar que os iranianos possuem sim um equipamento nuclear, tá? O problema é que essa foi a mesma informação de inteligência que os americanos chamam de Intel, tá? Intel para os americanos no setor do universo geopolítico e de inteligência significa Intel significa informações de inteligência, informações de espionagem, informações sensíveis, tá? Então o problema é que quem não tem amnésia
se lembra muito bem que na época de 2001, 2002, 2003, foi uma inteligência como essa que levou os Estados Unidos para um conflito com os iraquianos naquela época, mas depois nós ficamos sabendo que era tudo falso, ou seja, os documentos de inteligência que disseram para a gestão Bush de que eles tinham realmente no Iraque, que os iraquianos tinham, perdão, equipamentos de destruição em massa, a gente descobriu que era tudo falso, tá? Tem vários filmes que abordam essa questão. Tem o filme Green Zone, que é de 2010. Matt Damon interpreta ali um oficial do sistema de defesa americano que investiga a ausência de equipamentos de destruição em massa em território iraquiano, descobrindo inconsistências nas informações de inteligência que justificaram todo aquele conflito. O filme vai misturar ação e suspense político para questionar essa narrativa oficial. O nome do filme em inglês é Green Zone, acho que aqui no Brasil é Zona Verde, um filme de 2010. Tem o filme Fair Game também, que em português é Jogo do Poder, também de 2010, dirigido pelo Doug Liman. Ele é baseado em fatos reais e o filme conta a história de Valerie Plame, quem faz o papel da Valerie Plame é a Naomi Watts, que é uma agente da CIA cuja identidade é vazada após o seu marido, o diplomata Joseph Wilson, que é o Sean Penn, questionar publicamente a alegação de que os iraquianos estavam adquirindo urânio para equipamentos nucleares. O filme explora como a inteligência foi manipulada para justificar a guerra. Esse, para mim, é o melhor filme sobre esse assunto. Jogo de Poder, de 2010, do Doug Liman, com Naomi Watts e Sean Penn. Se não assistiu, assista. Além disso, também tem um filme The Report, que é o relatório de 2019, do Scott Burns, embora, né, focado principalmente no uso ali de estratégias não republicanas pela CIA, depois dos eventos do dia 11 do mês 9 de 2001, um filme que é estrelado pela Adam Driver, também aborda o contexto mais amplo do conflito iraquiano e as falhas da inteligência, incluindo essa narrativa de que havia equipamentos de destruição em massa que, na verdade, não existiam. A gente tem também o filme de 2018, de Vice, do Adam McKay, e também temos o filme Shock and Awe, que é o filme Choque e Pavor, de 2017, também sobre esses assuntos. E também, é claro, tem o documentário Fahrenheit 9, depois número 1, depois número 1, do Michael Moore, que também vai abordar esse tema, beleza? Então, meus amigos, nós temos aí uma situação muito estranha, porque do nada o presidente Donald já decidiu partir para dentro dos iranianos. Isso, obviamente, pode ter repercussões gigantescas, porque isso pode levar o mundo a um conflito de natureza nuclear com uma escalada gigantesca, tá? Então, o presidente Donald já tomou a decisão de entrar num conflito diretamente com os iranianos. São as informações que estão chegando de acordo com dezenas de fontes de alto nível. Isso aí é altamente preocupante. Agora, uma coisa mais curiosa ainda é que o Alex Karp, que é o CEO da empresa mais poderosa do planeta Terra, que é a Palantir Technologies, empresa essa que governa os Estados Unidos nos bastidores, por trás do presidente Donald. Foi por isso que eu coloquei na capa do vídeo de hoje, um cara de capuz aí meio sinistro por trás do presidente Donald, coordenando as decisões do presidente Donald. Exatamente, quem está por trás dele é a Palantir Technologies, toda a galera do Vale do Silício e principalmente Peter Thiel e Alex Karp. Inclusive, eu já falei para vocês que quem não leu esse livrinho aqui, The Technological Republic, não sabe nada que está acontecendo no mundo hoje. Esse cidadão aqui, Alex Karp, ele já disse que a empresa dele foi criada para acabar com os inimigos dos Estados Unidos, e ele já falou que quanto mais há conflitos, mais a empresa dele ganha dinheiro. Ou seja, Alex Karp, Peter Thiel estão doidos para que aconteça um conflito mais robusto lá no Oriente, porque eles sabem que eles vão ganhar toneladas e toneladas de dinheiro com isso. Agora, falando desse assunto, de que o Alex Karp e o Peter Thiel e a Palantir Technologies são os caras que governam os Estados Unidos nos bastidores, deixa eu colocar uma matéria aqui para vocês, a matéria vai aparecer como matéria do Yahoo Finance, mas na verdade é uma matéria da revista Fortune, tá? Só que a revista Fortune, você para ler tem que pagar para ler. Já a Yahoo Finance, eles compartilharam essa notícia sem paywall, ou seja, dá para ler sem você precisar pagar, né? Então tô te dando aqui uma moral. Primeira bibliografia de hoje, primeira matéria de hoje, eu coloco aí para vocês essa matéria da Yahoo Finance, que na verdade é uma matéria da Fortune, né? A matéria está em inglês, mas você pode muito bem traduzir aí, caso não leia inglês. E olha que interessante, essa matéria é muito importante a gente começar datando. Essa matéria é do dia 19 de agosto de 2024.
ok? Essa matéria é praticamente de um ano atrás. E vejam só como o Alex Karp, CEO da Palantir Technologies, sócio do Peter Thiel, ele já sabia de tudo o que está acontecendo e ele está te dando dica para o que vai acontecer daqui para frente. Estados Unidos provavelmente lutarão 3 conflitos em 3 frentes diferentes, contra Moscou, contra Pequim e contra os iranianos, diz Alex Karp da Palantir. Ou seja, os americanos estão há muitos anos se preparando para subir de nível daquilo que eles fizeram no segundo grande conflito mundial. No segundo grande conflito mundial, os Estados Unidos lutaram 2 frentes ao mesmo tempo, uma frente na Europa e outra no Oceano Pacífico. Agora eles estão se preparando para brigar em 3 frentes, uma na Europa, uma no Oceano Pacífico e também no Oriente Médio, tá? A matéria vai dizer o seguinte, ó, há muito tempo o sistema de defesa norte-americano prioriza a capacidade de lutar 2 conflitos ao mesmo tempo em diferentes partes do globo, semelhante aos seus esforços nos teatros do Pacífico e da Europa durante o segundo grande conflito mundial. Mas Alex Karp, CEO da empresa de software de mineração de dados Palantir, conhecida pelo seu trabalho em defesa e inteligência, alertou que os Estados Unidos podem ter que travar um conflito em 3 frentes distintas. Ele disse para o New York Times que ele acredita que os Estados Unidos muito provavelmente se encontrarão em um conflito de 3 frentes: Pequim, Moscou e Teherã. Como resultado, ele disse que o Pentágono deveria continuar a desenvolver equipamentos autônomos a todo vapor, apontando as grandes discrepâncias entre até onde os Estados Unidos estariam dispostos a ir num conflito em comparação com outros países, ok? Olha só o que o cara está dizendo, é claro que valorizando o seu próprio capital, valorizando a sua própria empresa. Ele disse que para conseguir fazer esses 3 conflitos ao mesmo tempo, os Estados Unidos devem investir pesadamente em quê? Em equipamentos autônomos, ok? Ou seja, a inteligência artificial definindo o campo de batalha e definindo os vencedores dos próximos conflitos, ok, meus amigos? É muito sinistro essa ideia, principalmente quando você entende não apenas o funcionamento da Palantir Technologies, mas você também entende a proposta das empresas Anduril Industries, que fabrica exterminadores do futuro, e a palestra que o Elinho Mosca deu alguns meses atrás na Escola de Formação de Cadetes do Exército Americano, a escola West Point, que é equivalente à nossa Academia Militar das Agulhas Negras, né? A nossa AMAN. Se você observa o que o Elinho Mosca falou ali sobre os equipamentos bélicos autônomos e como eles vão definir o futuro, é isso que a gente está vendo e isso é altamente preocupante porque a gente está caminhando para um cenário exterminador do futuro total, beleza? Então vejam só, olha o que o Alex Karp, esse cara que é um dos mais poderosos do planeta, disse. Acho que estamos em uma era em que a discussão nuclear é, na verdade, menos eficaz. Perdão, discussão não, dissuasão. Vou repetir. Acho que estamos em uma era em que a dissuasão nuclear, na verdade, é menos eficaz, porque é muito improvável que o Ocidente use algo como um equipamento nuclear, enquanto nossos adversários podem usar. Quando há uma paridade tecnológica, mas uma disparidade moral, a disparidade real é muito maior do que as pessoas imaginam. E ele continua dizendo, na verdade, dado que temos paridade tecnológica, mas não moral, eles têm uma enorme vantagem. Ou seja, se os Estados Unidos têm equipamentos atômicos e os seus oponentes também, os Estados Unidos têm limitações morais que fazem com que os Estados Unidos não queiram utilizar esses equipamentos bélicos. Agora, a grande questão aqui é o seguinte: você precisa entender que, se o pessoal que é inimigo dos Estados Unidos também tem equipamento nuclear, mas eles simplesmente não não utilizam um esteio moral, aí o que que acontece? Acontece que a probabilidade deles usarem os seus equipamentos nucleares é muito maior. E aí ele disse, ele também falou que os militares são muito próximos do limite em que drones relativamente autônomos podem eliminar pessoas se tornarão mais importantes. Ou seja, eles estão dizendo que é mais importante investir em drones autônomos que podem eliminar pessoas automaticamente do que em equipamentos nucleares. Na verdade, os Estados Unidos já estão fazendo isso há muito tempo, porque no ano de 2021, se eu não estou enganado, eu publiquei um artigo falando que os Estados Unidos já estavam desenvolvendo um projeto Manhattan 2.0, porque
de onde que eu tirei essa ideia. Eu tenho uma bola de cristal, eu tenho contato com a mãe de Ná, eu tenho uma Palantir lá do Senhor dos Anéis. Não, eu fiz apenas um cálculo da quantidade de equipamentos nucleares que os Estados Unidos tinham e que eles têm hoje, ok? Os Estados Unidos, meus amigos, já chegaram a ter mais de 300 equipamentos nucleares. Hoje, os Estados Unidos têm apenas 3, os 3 já chegaram a ter milhares de equipamentos nucleares. Hoje, os Estados Unidos têm apenas 3.000 equipamentos nucleares, tá? E agora, o que acontece? Os Estados Unidos, que já tiveram milhares de equipamentos nucleares, reduziram quase 98% da sua quantidade de equipamentos nucleares pronto para uso. Isso significa que o Moscou, quando você compara, Moscou tem mais de 7.000 equipamentos nucleares ativos. O que significa isso? Significa que os Estados Unidos não estão mais contando com os equipamentos nucleares para vencer batalhas. Significa que eles já estão investindo em outros tipos de equipamentos. E os equipamentos são equipamentos no espaço, com a Space Force, e equipamentos autônomos, esses famosos drones.